pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil e no mundo. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas de sucesso. Eu sou Tom Rioch, o americano, rei do networking, conectando pessoas no mundo inteiro do meu estúdio em Vinhedo, São Paulo. E hoje vamos conversar com Sérgio Caldas Soares em São Paulo. Sérgio Soares é CEO da empresa Mititec Agro, mitigação de risco na produção agrícola. Eu conheci o Sérgio recentemente no Techstart Summit em Campinas, promovido pelo Venture Hub Aceleradora. Sérgio, eu vi que você tem um extenso background na área agrícola, em geoprocessamento, sensoriamento remoto. Agro é tudo digital? Bom dia, Tom. Prazer estar falando com você. Se não é, está se tornando, né, Tom? A gente está passando por uma transformação digital bastante intensa nos últimos, eu vou arriscar, até 10 anos, e muito da nossa gestão, da mitigação de risco, passa por novas tecnologias como sensoriamento remoto, geoprocessamento e outras, como redes neurais, inteligência artificial, que estão cada vez mais disponíveis e acessíveis para resolver problemas que antes talvez nem eram vistos, né? Bom, certamente não visto, né? Hoje tudo não tem como não ser visto. Perfeitamente. Mas uma coisa é ser visto, outra é o que fazer com tanta informação. O que faz? Isso é um dos nossos desafios, né? Porque simplesmente gerar dados não resolve nenhum problema. Uhum. A grande sacada é transformar essa informação em informação útil, né? E para tomadas de decisão profícuas que melhorem todas as nuances da cadeia do agronegócio. Desde a parte de produção de dentro da porteira até gestão de risco como aplicadas em ESG, mitigação de risco ambiental e coisas similares. Bom, e você, vamos dizer, nessa criação, a Mititec, vocês criaram recentemente. Qual foi esse foco e qual é a razão? A Mititec é uma empresa que foi criada em fevereiro de 2021, mas ela é fruto de um sonho que veio amadurecendo há pelo menos 5 anos antes. Né? A Mititec é spin-off de uma corretora de seguros que teve mais de 15 anos de atuação no mercado, e durante esse período o pessoal da corretora identificou que as seguradoras e outros agentes de crédito dentro do agronegócio tinham muita dificuldade de entender e precificar o seu risco. Isso porque os dados utilizados normalmente por essas empresas, né, são dados genéricos, são dados por município, por área, por região. E a proposta inicial da Mititec era justamente resolver ou endereçar esse problema, que é identificar a produtividade histórica de áreas individualmente. E assim nasceu a Mititec. Bom, você vai individualmente, está falando ao nível de fazenda individual. Na verdade, a gente está indo até um pouco mais a fundo, a gente está indo em nível de talhão, ou seja, de gleba, de área de produção. O que a gente entende é que dentro de uma mesma fazenda, e isso também se aplica ao mesmo município, você tem diferentes ambientes de produção agrícola. E para cada um desses ambientes, você tem fatores edafoclimáticos variados que implicam necessariamente na produtividade daquela área. E o risco, tanto da parte de seguro quanto da parte de crédito, é inerente ao histórico de produção que se reflete num potencial de produção individual daquela área. Mas eu vi, navegando no web, você não pode deixar de ver, né, exemplos reais de drones focalizando em alguns metros quadrados de uma área e eventualmente olhando a produção, uma plaga, né? Então você consegue ver 1 metro quadrado do Brasil, né, em qualquer segundo. Isso é possível. Né? Então, nessa realidade, falando do risco de praga, de repente, a proliferação pode ser rapidamente. O que a gente tem é que assim, a gente tem diferentes, como eu posso dizer, diferentes tecnologias para diferentes problemas. Então, quando a gente fala de praga, de doença, que realmente tem uma questão de proliferação muito rápida, a gente trabalha com plataformas com plataformas aéreas, né? Como drones, vantes, mesmo sensores aerotransportados, que conferem uma maior precisão na observação daquelas áreas e uma resposta muito rápida.
Quando a gente fala de gestão de larga escala, ou seja, a gente está falando de atuação em áreas no Brasil inteiro, a gente já passa para plataformas orbitais, como os satélites. Sim. E a gente tem satélites com diversas resoluções, desde satélites submétricos até satélites com resoluções mais amplas. Cada uma dessas ferramentas é aplicada e destinada a resolver problemas específicos, como eu falei anteriormente. Obviamente que o que implica nessa decisão é o custo, a necessidade de uma resposta rápida e a ação imediata para cada uma das informações coletadas. Bom, é isso que o Mititech, então, trabalha e oferece. De um lado, que você falou, concorda, nós temos ameaças planetárias. Quando a gente fala de clima, realmente é o macro e o olhar de cima. Mas isso que eu falei, nós podemos querer saber sobre tendências na área do sorriso, né? Então, vocês trabalham os dois lados. A Mititech reúne informações que a gente chama de multiescalar. Então, a gente pode trabalhar desde imagens de drone de altíssima resolução, de resposta muito rápida, até a imagem de satélites ambientais que normalmente têm resolução espacial menor, mas são adequados exatamente para o que você falou, mas para especificamente para identificação de grandes fenômenos meteorológicos que podem sim impactar na produção agrícola. Quando a gente fala de um município específico, a gente trabalha normalmente com satélites de média resolução espacial, de dados livres e com uma boa taxa de revisita. Normalmente isso é suficiente para a gente poder ter uma visibilidade da área e identificar problemas, nuances e ter uma gestão adequada. Hoje, quem é seu cliente? É o corretor, é o dono da fazenda, é o agente financeiro, quem é? Ou todos? É muito importante dizer que a Mititech é uma empresa que trabalha com extrema idoneidade. Então, independente de quem for o meu contratante, a minha resposta vai ser sempre a mesma. Por quê? Porque nós avaliamos a área, né? Então, se eu estiver trabalhando para uma seguradora, a gente, respondendo objetivamente sua pergunta, nós trabalhamos tanto na cadeia de seguros quanto de crédito. E aí eu estou falando amplamente, né? Sim. Então, na área de seguros, a gente está falando de seguradoras, corretoras, estamos falando de empresas de regulação, de vistoria. Na área de crédito, a gente está falando de bancos, de fundos de investimento, mesmo de revendas que financiam o produtor através de barter, e, obviamente, o produtor é um desses possíveis contratantes. E aí, retomando o que eu comecei a contar, né? Para qualquer um desses players, a nossa resposta é sempre a mesma, que é a análise daquela área específica. Então, o produtor ele pode estar interessado em justificar uma ocorrência de sinistro, a seguradora ela pode estar interessada em fazer o monitoramento de todo o desenvolvimento da área, um agente financeiro pode querer entender se aquele ativo dela representa ou está com risco aumentado devido a uma condição climática. Então, nós temos a capacidade de atuar com todos os agentes de maneira muito idônea, com respostas sempre padronizadas. Você está falando que essa resposta também é instantânea, porque tudo muda constantemente, nada é fixo mais. Perfeitamente. Conforme a gente vai tendo novas imagens, observações e insumos, a gente vai atualizando a análise e aportando cada vez mais informações aos nossos clientes para que eles tenham o máximo de tempo possível para a melhor tomada de decisão. Então agora nós vimos, como eu falei, rapidamente conversamos lá no TechStart Summit. Obviamente que você faz é amplamente complexo. Eu acho que tem sim um grau de complexidade bastante grande. E aí eu queria entendimento do quem está passando, isso que é um eventual usuário, né? Porque a gente viu lá no próprio TechStart, tem tanta tecnologia, tanta inovação, tanta novidade, no bom sentido, né? Então, de ter a oportunidade de ver, e como nós falamos um pouco, alguns minutos, né? Para saber o que é isso. Você está dizendo que é uma novidade, mas para mim era uma novidade, né? Do olhar. Eu queria, assim, se você me permitir um minutinho, eu vou contar um pouco da história da nossa tecnologia, né? Então, com o objetivo de identificação do histórico de produtividade, nós testamos algumas abordagens técnico-científicas e não trouxemos uma tecnologia. Nós somos uma empresa nascida no agro, com foco no agro, com o objetivo de ajudar a cadeia do agronegócio brasileiro. Então, nós não somos uma empresa nativa de tecnologia, nós nos tornamos uma empresa de tecnologia baseada na solução que a gente desenvolveu. E essa solução, como eu estava contando, foram testadas diversas abordagens.
e conseguimos uma altíssima precisão utilizando a metodologia de redes neurais, inteligência artificial e machine learning para a identificação do histórico de produtividade. Participamos da aceleração do Techstart Agro Digital e, posteriormente, fomos a mercado testar o fit do nosso produto. Identificamos junto às empresas que, além do histórico de produtividade, dentro da empresa, elas precisavam de outras informações que nós também estávamos capacitados a fornecer, como acompanhamento do desenvolvimento vegetativo, confirmação de data de plantio e colheita, observação de operações agrícolas, observação de eventos extremos como queimada, geada. Então, desenvolvemos um bench de soluções próprios para o agronegócio. E aí, onde que está o diferencial da Mitec? O grande diferencial da Mitec é que a gente tem um corpo técnico especializado no agronegócio. Agrônomos, técnicos agrícolas, geógrafos, cartógrafos, todos com a expertise do sensoriamento, das tecnologias em geral, mas também com o entendimento do desenvolvimento agrícola propriamente dito. Sim. E os nossos produtos todos, eles não são gráficos, tabelas ou informações, vamos dizer, geradas unicamente de maneira automática. Nós traduzimos isso para a leitura do nosso cliente. Então a gente entende que o nosso cliente, muitas vezes, o analista, ele não tem todo esse conhecimento agrícola necessário para uma gestão de risco. Sim. Então, além da gente fornecer todas as evidências, a gente também traduz essas evidências em fatos. Então, foi ocorrida uma seca do 10º ao 20º dia de produção. Isso impacta, ou espera-se que isso impacte com uma frustração de safra entre 10% e 15%. Estou falando aqui de maneira exemplificativa, né? Mas para dizer que a gente transforma essa informação observada em informação útil a ser consumida diretamente pelo nosso cliente. Útil e aplicável, é exatamente isso. Exatamente. Não, eu vi, agora vendo no seu LinkedIn, eu vejo que realmente você é um engenheiro agrônomo, então essa experiência que você tem bota no chão, né? É pé na terra. Então essa capacidade que você descreveu, e como é complexo que já falamos, é muita gente, muito especialista para chegar a conclusões. Perfeito. Você conseguiu resumir em algumas palavras, Tom, o que a gente busca fazer. Trazer a tecnologia para a bota suja de terra. Bom, então você conseguiu resumir, Tom, com perfeição, em poucas palavras, o que a gente faz, que é trazer a informação gerada pela tecnologia para o resultado final de quem está com a bota suja de barro, para que possa tomar a decisão, seja dentro da porteira ou seja uma gestão agrícola pelas seguradoras e agentes financeiros. E voltando o próprio Techstart, a impressão é essa. Normalmente, quando eu frequento eventos dessa, né, startups, tecnologia, innovation, a expectativa é toda gente de TI. Né? E, obviamente, estava cheio de gente de TI, não para menosprezar. Mas também eu vi no próprio Techstart, muita gente de outras profissões, né, que estão lá usando tecnologia para levar para frente, seja o que for. No seu caso, realmente o foco na parte agrícola. Tom, você está coberto de razão e vale a pena destacar que a Mitec tem tanto parceiros desenvolvedores quanto desenvolvimento interno da nossa tecnologia. Isso porque a gente entende todo o grau de complexidade e importância do desenvolvimento de tecnologia da informação, né? Então, na verdade, o que a gente faz é a tradução dessa demanda para um desenvolvimento específico. Legal. Agora, participar do evento que nem o Techstart, o que é o que você leva? O que você levou para casa aquele dia? Para nós é fundamental ter esse estar de frente com possíveis clientes, investidores. Foi um evento sensacional, muito acima das expectativas, talvez, de todo mundo, né? Sim. Um evento pós-pandemia que estava, vou dizer, lotado aqui, e a gente pôde explicar um pouco do nosso trabalho, fazer bons contatos com outros profissionais, não só com profissionais usuários da tecnologia, mas também com consumidores, possíveis clientes e também com possíveis investidores que podem alavancar, gerar escala para o nosso negócio e desenvolver cada vez mais a empresa. É exatamente o que eu vi. Tem mais que 1.000 pessoas lá. Realmente foi uma coisa que, obviamente, não deu para ver tudo. Mas tudo que eu vi, eu levei muita lição para casa. Falei, nossa, a gente fala que tem oportunidade, muita gente fala que está tudo parado. Não tem absolutamente nada parado no mundo nem no Brasil. Está tudo andando. E não está andando, está correndo. Tem coisa acontecendo instantaneamente.
Isso mesmo, correndo a plenos pulmões. E aí eu vou fazer um pequeno gancho para dizer que a MITTEC também está nessa toada de correr atrás. Então estamos estabelecendo parcerias, estamos participando de um processo de aceleração de um grande player do agronegócio que vem nos aportando diversos dados para melhoria do nosso modelo e expansão dos nossos produtos para outras culturas como milho e algodão. Então nós também, como você bem descreveu, estamos correndo atrás, estamos gerando mais tecnologia, mais produtos e capacitando cada vez mais a nossa equipe para atender esse mercado que promete se expandir muito nos próximos anos. Aqui eu vi, ninguém pode dormir mais, tudo é 24/7. Quando a gente acorda da manhã, o mundo já mudou 4 vezes. É exatamente isso, a gente está sempre correndo atrás do rabo, como se diz, né? Foi bom para o rabo não te pegar também. É isso. Bom, Sérgio, eu quero te agradecer agora para nossos ouvintes. Qual é a melhor forma de achar você? Tom, a gente tem o site da MITTEC, que é www.mittecagro.com.br. Lá a gente tem um canal de comunicação aberto. Nós temos também o nosso canal no Instagram, que todo mundo pode acessar, nos seguir, fazer contato conosco. Tem os contatos da MIT, os meus contatos também no LinkedIn e estamos à disposição. Muito bom. Então, muito obrigado pela participação. Realmente foi, para mim, inovadora, né, de ver, e sempre que eu falo, a gente precisa aprender uma coisa nova todo dia, né? Então, passeando nesse mundo de innovation, você é mais um exemplo de uma aprendizagem e agradeço por isso. Tom, eu que agradeço a oportunidade de falar com você, é sempre um prazer, você é um cara sensacional, toda vez que a gente conversa eu aprendo um pouquinho mais também. E estou à disposição, por favor, entre em contato, a MITTEC está aqui para produzir e trabalhar pelo agro. Muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço, um abraço. E para nossos ouvintes, de novo, é Sérgio Caldas Soares, S-E-R-G-I-O, Caldas é C-A-L-D-A-S, e o sobrenome S-O-A-R-E-S. Você vai achar ele no LinkedIn. E www.mittecagro.com.br mittecagro.com.br. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence, especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site www.focusme.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.